A palavra do Senhor diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos que vivem em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de vós, de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus, e também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, quem importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo, alegria da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, pedimos que a palavra do Senhor que acabou de ser lida venha trazer luz, entendimento e conhecimento da Tua obra, para dela participarmos com efetiva comunhão e engajamento. Levanta na Tua igreja aqueles que estão apenas observando, para que se tornem soldados efetivos e eficazes no Teu exército. Mostra para a Tua igreja, Senhor Deus, o que o Senhor quer fazer e o que o Senhor está fazendo no nosso meio. E permite-nos graciosamente experimentar alegria no serviço do Teu reino. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nessa noite eu quero abrir uma pequena série expositiva no livro de Filipenses. Se tudo der certo, eu quero fazer 9 exposições do livro de Filipenses, a partir de hoje até o início de outubro. E essa série sobre Filipenses tem como objetivo muito claro e intencional de preparar a igreja para a nossa conferência missionária, que acontecerá no último final de semana de outubro,
Nós ainda nem sabemos quem vai pregar direito nessa conferência. Nosso irmão presbítero Silvano está entrando em contato com várias pessoas, algumas já disseram que não podem estar conosco, mas Deus já preparou alguém para vir falar à igreja sobre missões. Isso também porque nossa igreja vem crescendo no seu compromisso missionário, vem crescendo em questão de número. Cada ano que passa nós nos comprometemos com mais um casal, mais uma família de missionários, e também por causa do volume financeiro que a igreja está investindo na área de missões, tanto no que diz respeito a missões transculturais, como a missões locais. Nós estamos aí em vias de concluir, com a graça de Deus, a plantação definitiva de uma igreja presbiteriana em Nerópolis, e isso é trabalho missionário. Hoje de manhã eu estava falando aqui na igreja. O presbiterianismo em Goiânia hoje, em termos de igrejas organizadas, independentes, está chegando a 60 igrejas só na capital, fora as igrejas do sínodo, que são fora do limite da grande Goiânia, chegando aí a quase 80 igrejas organizadas no nosso sínodo. Só para os irmãos terem uma ideia, dessas 60 igrejas que existem aqui em Goiânia, 30 delas foram plantadas pela primeira igreja e pela igreja de Vila Nova. A primeira igreja plantou 20 igrejas, dentre elas a Vila Nova. E a Vila Nova, como sua filha, está agora com a plantação da igreja de Nerópolis, completando a 10ª igreja que ela está plantando na nossa região. Para igrejas maiores, isso é um trabalho nanico, mas para nós é a nossa história. E nós queremos ligar isso ao que a Escritura ensina a respeito de missões, de plantação de igrejas, de compromisso missionário. E tudo isso porque a igreja brasileira experimentou um despertamento missionário no final da década de 1980 e no início dos anos 90, os anos em que eu comecei a pastorear igrejas. Várias organizações missionárias foram criadas, propagandas sobre missões nas igrejas foram feitas, congressos importantes foram organizados e realizados. O maior deles, e que marcou época na história missionária de todas as denominações evangélicas do nosso país, foi o Comiban 87. Eu estava no primeiro ano do meu seminário quando recebemos os panfletos convocando a igreja brasileira para o Comiban. Eu morava com o irmão Fernando Arantes, que hoje é pastor da igreja presbiteriana Guanabara, lá em Campinas, São Paulo, e ele dizia: eu vou lá. Se organizou, comprou passagem, fez sua inscrição e participou do congresso missionário Comiban. Voltou empolgado com missões. A congregação do Norte Ferroviário, que hoje é a Capela Presbiteriana, era uma igreja que estava experimentando um longo período de estagnação em função das desapropriações que aconteceram ali na região da rodoviária. E ele trouxe uma revitalização da igreja. A igreja estava cabisbaixa, capengando, e de repente ele começou a falar sobre missões, e a igreja adotou 2 missionários, tomou fôlego e retomou o seu crescimento, e depois se tornou a Capela Presbiteriana, que tem lá a sua história, mas em termos de patrimônio, uma das igrejas presbiterianas mais bem localizadas da nossa cidade. E o Comiban aconteceu em consequência de um outro congresso que havia acontecido antes, em 83, o chamado CBE, Congresso Brasileiro de Evangelização, que teve a sua réplica no ano de 1993, e mudanças começaram a acontecer. Missionários passaram a ser treinados e enviados, desde então, cada vez em maior número pelo Brasil, que é uma das 4 igrejas evangélicas que mais crescem no mundo contemporâneo. Nós estamos atrás da China. Mas na China não tem perseguição? Tem, mas a igreja cresce muito lá. A China tem 1,5 bilhão de habitantes, 200 milhões são cristãos, perseguidos, mas são cristãos. E é uma das maiores igrejas do mundo, debaixo de perseguição. A Coreia do Sul, onde os presbiterianos são imensos, para os irmãos terem uma ideia, na Coreia do Sul,
a igreja presbiteriana tem 13 milhões de membros. O mesmo número que a Assembleia de Deus tem no Brasil. Lembrando que a Coreia do Sul é menor que o estado de Goiás. E a população não chega a 50 milhões de habitantes. O Brasil é 300 milhões. E lá eles são a grande, imensa maioria. Na Nigéria, onde há um embate muito forte com o muçulmanismo, o sul é cristão, o norte é muçulmano, e constantemente nós vemos histórias de perseguição, de igrejas sendo destruídas por muçulmanos naquele lugar. E depois deles, o Brasil. China, Coreia do Sul, Nigéria, Brasil. A quarta igreja que mais cresce no mundo cristão contemporâneo. Por causa disso, no ano 2000, a IPB resolveu transformar a Junta de Missões Mundiais em APMT. E mudou a forma de gerenciar o trabalho missionário transcultural dentro da nossa igreja. O resultado disso, a APMT foi criada no ano 2000, hoje, 23 anos depois, a APMT é a segunda maior agência missionária denominacional. Existem muitas agências interdenominacionais que são maiores que a APMT. Mas denominacional de uma única igreja, só a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira é maior que a IPB. Eles têm 500 missionários, nós temos 250. Quando eu era membro da APMT, até 2014, nós tínhamos 150 missionários no campo e tínhamos 50 em preparação. Hoje nós temos 250 missionários no campo e mais outros 200 em preparação. De modo que, se a coisa continuar indo nesse ritmo, em breve nós alcançaremos a Igreja Batista, nossa irmã, e os ultrapassaremos. Vamos devolver o 1932 para eles, vamos reultrapassá-los no envio de missionários. Por isso, o que Deus está fazendo aqui na Vila Nova é importante, é estratégico e precisa ser tratado com carinho por nós. A ênfase repassada por esse movimento missionário crescente no Brasil é que o compromisso missionário é para cada igreja local e não só para as denominações. Não é somente a APMT que tem responsabilidade missionária. Cada igreja local, a Primeira Igreja, Vila Nova, Jardim Goiás, a União, a Maranata, a Nova Aliança, todas e cada uma das igrejas locais devem ter os seus compromissos missionários eficazes e participativos. E dois aspectos cruciais para o sucesso desse empreendimento são a ênfase local, nós devemos alcançar a cidade e a partir da cidade alcançar outras, e a ênfase mundial, evangelizar os povos ainda não alcançados. Tudo isso com base em Atos 1:8, de que o compromisso missionário é tanto como e até. Vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, para a glória de Deus. E ao falarmos isso, o capítulo número 1 de Filipenses tem tudo a ver. Quanto ao primeiro aspecto de que as igrejas locais devem ser comprometidas, é exatamente essa a mensagem de Paulo aos Filipenses. Ele está louvando a Deus com gratidão e alegria por uma igreja que se comprometeu com ele no sustento dele enquanto ele tivesse necessidades, e especialmente agora que ele está preso em Roma e carente do auxílio da igreja. Apesar de ser uma igreja pequena, pobre financeiramente e enfrentando os seus próprios problemas locais no campo da doutrina e da comunhão, nós vamos perceber isso no decorrer da exposição, problemas que todas as igrejas têm, inclusive a igreja de Vila Nova. Apesar disso, foi uma igreja comprometida e atuante no campo missionário, especificamente no sustento dos missionários, e era modelo, inclusive, para a igreja de Corinto, que era uma cidade maior, uma cidade mais rica, e a igreja também de Corinto era uma igreja
financeiramente mais preparada para esse tipo de obra. E você, ao ler 2 Coríntios, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, que são os 3 locais onde Paulo gasta mais tempo e palavras falando sobre ofertas, os irmãos vão perceber que ele está falando da oferta que as igrejas da Macedônia, Filipos era na Macedônia, havia levantado para os pobres de Jerusalém, e Paulo estava usando o desprendimento das igrejas da Macedônia, Filipos, Tessalônica, para incentivar as igrejas da Acaia, onde Corinto era a principal, a também fazerem parte dessa oferta para os pobres de Jerusalém. E Paulo diz que a igreja de Filipos, apesar da sua imensa pobreza, pediu com muitos rogos a graça de participar do sustento da obra de Deus. Eles não tinham dinheiro, e Paulo diz então que eles se consagraram a Cristo e aos pastores para que pudessem ofertar voluntariamente para a obra de Deus. O próprio motivo de Paulo ter escrito essa carta foi agradecer uma oferta financeira que a igreja havia enviado para ele enquanto ele se encontrava preso em Roma. E Paulo vai dizer no texto que essa já era a segunda vez que a igreja estava fazendo isso com ele. Diante disso, a minha proposição nesta noite é falar sobre as bases de um compromisso missionário maduro, crescente para a vida de uma igreja local e sobre o que nós vamos edificar o nosso compromisso missionário. Então, em primeiro lugar, observe que Paulo fala à igreja de Filipos da perseverança que essa igreja tinha no seu compromisso missionário. Essa é a razão, porque essa é a única carta do Novo Testamento em que Paulo, ao saudar a igreja, ele inclui na saudação bispos e diáconos, presbíteros e diáconos. Ao falar sobre o compromisso da igreja, é muito necessário incluir e ressaltar o compromisso da liderança da igreja. Nós aprendemos rápido que se a liderança de uma igreja não for comprometida com missões, dificilmente a igreja será. E esse é um primeiro motivo de oração missionária para a igreja: despertar os presbíteros, despertar os pastores, despertar os diáconos, para que eles amem missões e não sejam empecilho ou empecilho para que a obra missionária de qualquer igreja seja realizada. Pelo contrário, sejam eles mesmos os primeiros a se consagrarem a essa tarefa para a glória de Deus. Paulo não está cobrando da igreja de Filipos a cooperação. Ele está agradecendo o compromisso cooperativo que essa igreja já tinha provado estar no seu DNA, de participar, de comungar, de cooperar com a obra missionária. E é interessantíssimo quando Paulo fala da cooperação da igreja. A palavra no original, que é traduzida aqui por cooperar e por participar, é a palavra koinonia, que todo mundo sabe que koinonia significa comunhão. Quando Paulo diz que eles cooperavam financeiramente com a obra missionária, Paulo está dizendo que eles comungavam, eles tinham comunhão com o trabalho missionário ao qual eles procuravam sustentar financeiramente, mesmo sendo em outra localidade. Então Paulo mostra que o compromisso missionário perseverante, ele tem início e ele tem continuidade. Se você olhar aí no verso 5, você vai perceber que Paulo agradece a cooperação daquela igreja no Evangelho desde o primeiro dia até agora. O presbítero Silvano e eu vivemos coçando a cabeça, tentando arrumar um jeito de trazer o reverendo Ronaldo Lidório para falar na nossa conferência missionária. Aí, de repente, a gente ouve que ele chega lá na primeira igreja. Por que será, né? Primeira igreja chama? É porque a primeira igreja tem dinheiro? Não. Quando eu estava lá, o reverendo Ronaldo Lidório respondeu por que ele não rejeita convite da primeira igreja de Goiânia. Foi a primeira igreja que se comprometeu com ele quando ele foi para a África a primeira vez. Ele veio aqui, expôs o que ele queria fazer entre os cocombas. Ninguém sabia de concomba,
nem existia Concomba no mapa do Brasil. E ele falou, Deus quer que eu vá para lá. Aí ele veio aqui em Goiânia e a igreja diz, nós vamos participar do seu sustento. E essa história já tem 30 anos, 35 anos. Tem 35 anos que a primeira igreja é comprometida com o sustento do reverendo Ronaldo Lidório na obra missionária. 35 anos, desde o primeiro dia até agora. Então ele diz para nós, eu não posso rejeitar um convite dessa igreja, porque ela está comigo desde o primeiro dia. Quem sabe uma hora a gente vai convidar o Salomão aí, ele vira um missionário importante, famoso, e aí ele fala, não, eles estão lá com a gente desde o primeiro dia. Faz parte da história. Paulo está dizendo que perseverança no compromisso é algo que tem data para começar, mas não tem data para terminar. É desde o primeiro dia até agora. Enquanto Paulo estava vivo, aquela igreja estava comprometida com ele na obra missionária. A cooperação não era automática, era uma cooperação decidida. Houve um momento em que a igreja, o grupo, o corpo resolveu participar e daí para frente não abandonou mais esse compromisso. O único elemento que pode fazer a cooperação ser duradoura é exatamente a unidade do corpo de Cristo. Se nós formos uma igreja unida, tendo unidade, nossos compromissos durarão. Mas se nós formos uma igreja dividida, que não consegue enxergar uma linha e segui-la, nós não vamos ter compromissos duradouros e permanentes. Assim, há um começo no compromisso, deve haver perseverança no propósito. As necessidades dos campos e dos missionários não são passageiras, elas são permanentes. E se nós não fizermos nada, ninguém fará. Eu estava numa conferência missionária em São Paulo, ouvindo uma exposição de Filipenses pelo pastor batista Bertil Eggstrom. E ele então, falando sobre a durabilidade do compromisso missionário, com base aqui nesse versículo, ele levantou uma pergunta: quanto tempo demora para uma igreja abandonar o seu compromisso missionário? Do meu lado estava sentada uma missionária no Japão, e ela sussurrou bem baixinho: 6 meses. Quanto tempo demora para uma igreja abandonar o seu compromisso missionário? Ela disse, 6 meses, e começou a chorar. Ela era daqui de Goiânia, estava sentada do meu lado. Eu perguntei, por que foi? Por que você está chorando? A minha igreja me mandou para o Japão e esqueceu que tinha me mandado para lá. Parou de mandar dinheiro. Ela era de uma igreja grande aqui em Goiânia, uma igreja pentecostal. Sabe quem a socorreu? A missionária da IPB. Lhe deu casa para ela morar até ela conseguir uma forma e passagem para vir do Japão para o Brasil. Japão é pertinho, gente, é ali na esquina. Baratinho para lá, né? A igreja mandou a missionária para o Japão e esqueceu que ela estava lá, 6 meses depois. Então Paulo agradece a igreja de Filipos porque ela não fez isso. Ela perseverava no seu compromisso de sustentar, ajudar, auxiliar. O missionário, então, ele intercede pela igreja porque sabe que a motivação da igreja em servir vem do próprio Deus que o chamou para a obra e que também chamou a igreja para sustentá-lo nessa obra. E aí Paulo diz, eu estou plenamente certo, versículo 6, de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Nós, presbiterianos, gostamos de usar esse texto para falar sobre a doutrina da eleição e da predestinação. Tudo bem, só que o texto não está falando de predestinação, menos ainda de eleição. O texto está falando de continuidade no compromisso. A obra que Deus começou na igreja de Filipos não foi a obra da salvação, foi a obra do compromisso de sustento missionário. É claro que outros textos da Bíblia falam com muita clareza sobre o propósito da eleição e da predestinação. No entanto, por honestidade hermenêutica, esse texto não está falando exclusivamente disso. Esse texto está falando do compromisso missionário.
Deus começou uma obra em nós, de nos comprometermos com a sua palavra e a pregação dela, e Ele levará essa obra no nosso coração até o dia de Cristo. Por quê? É claro que é porque Ele nos escolheu, nos elegeu e tudo mais, mas o objetivo de Paulo é chamar a atenção para o que Deus está fazendo no coração da igreja no que diz respeito a missões. Assim, muitas vezes nós afirmamos o propósito de Deus, mas precisamos nos lembrar de que tanto a providência de Deus como a previdência de Deus dizem respeito à sua soberana administração na vida da igreja. Paulo afirma que a obra de missões é uma boa obra e que por isso Deus há de completá-la, e é essa consciência de plena certeza que nos motiva a acreditar no que Deus está fazendo no nosso meio. Deus, que nos escolheu eternamente, tirará da nossa fraqueza força, tirará da nossa apatia compromisso, tirará da nossa indiferença envolvimento perseverante e abnegação de amor. Ele tirará ainda o nosso sono em reavivamento missionário. É Deus quem desperta a sua igreja, e se você está vendo Deus despertar essa igreja, não se coloque do lado de fora. Entre, participe. Deus vai te abençoar nesse compromisso. Mas ele diz mais. Deus quer nos abençoar. E Ele então nos chama a participar efetivamente da sua obra graciosa. Verso 7, verso 8, Paulo afirma algumas questões que nós precisamos entender. Primeiro, ele afirma uma participação efetiva na vida dos missionários, criando com eles laços de fraternidade. Olha aí, aliás, verso 7, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa, na apologia e na confirmação do Evangelho, porque todos vós sois participantes, comungantes da graça de Deus comigo. A prisão de Paulo não algemou o Evangelho, é isso que ele está querendo dizer. A pregação não é impedida porque os pregadores são colocados na cadeia. Paulo foi colocado na cadeia, deram um tratamento VIP para ele, colocaram ele algemado com um soldado da guarda pretoriana, porque ele havia apelado para César. César é quem iria pessoalmente julgá-lo, então ele tinha que chegar até lá, e aí colocaram a guarda de elite para ficar com Paulo. Algemavam um guarda da guarda pretoriana nele. O que é guarda pretoriana? Guarda pretoriana era aqueles melhores soldados do exército romano. Eram os caras de 1,90 m de altura. Parecia um guarda-roupa, os mais fortes de todos. E aí o cara estava algemado para Paulo, Paulo olhava para aquele brutamonte e falava assim: você já ouviu falar de Jesus? E o cara não podia fugir, estava algemado com ele. E tinha mais, cada dia era um soldado diferente, porque tinha a ronda, tinha a escala. Esse negócio de escala não é dos hospitais modernos, não, isso é antigo. E aí cada dia havia um soldado diferente, e cada dia Paulo falava de Jesus para um soldado diferente. Quando repetia, ele falava, continuando aquela conversa, e ele tinha que ouvir, ele falava de Jesus. Assim como você que trabalha no mesmo local com a pessoa, pode lá, nós vamos continuar aquela conversa enquanto a gente digita aqui o relatório da semana. E Paulo então diz que a prisão dele abriu a porta para que toda a guarda pretoriana ouvisse do Evangelho de Jesus. Muitos soldados se convertiam a Cristo naquela época. Em casa eu tenho um livro que traz alguns extratos de textos antigos, e um me tocou muito. Era a oração de contrição de um soldado que havia sido convertido ao Evangelho e havia se afastado, e agora ele estava pedindo a Jesus que o recebesse de volta. E ele fala assim: Senhor, eu sou aquela ovelhinha que se afastou, me receba de volta, conserta a minha vida outra vez. Um soldado. Deus fala
às pessoas. Paulo diz, então, que aquela igreja tinha uma participação efetiva na defesa do evangelho. Todas as vezes que nós investimos dinheiro num projeto, numa obra missionária, o que eles fazem passa a ser o que nós fazemos. Ao participar, ao dar uma oferta para Asas de Socorro, nós participamos do transporte de missionários de um lugar para o outro no Brasil. Ao enviar uma oferta para os jovens livres, nós participamos da recuperação de drogados, de pessoas que foram abandonadas à margem da sociedade. Quando nós contribuímos com o trabalho da nossa irmã Poliana ali na chácara do governador, dando uma oferta, ajudando ela a comprar algumas coisas, nós participamos também dos resultados positivos do trabalho missionário dela lá. Assim, Paulo diz mais. Ele diz que nós participamos das coisas de Deus mesmo quando há sofrimento. Um cristão russo, um missionário soviético, na época da dura União Soviética contra o Evangelho, os soldados mandaram cortar as mãos, os pés e a língua dele para que ele não falasse de Jesus na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os irmãos se lembram desse nome. E aí a história constatou que mais pessoas foram convertidas a Cristo por ouvir falar dessa atrocidade que os soldados soviéticos fizeram, do que se aquele irmão com a própria boca falasse de Jesus para eles. O sofrimento da igreja realmente alimenta o seu crescimento. Desde a época de Tertuliano já era assim. Tertuliano dizia nos seus escritos que o sangue dos cristãos é a semente do evangelho. Cada cristão que era morto na arena proporcionava oportunidade para que quem assistisse à sua morte fosse convertido ao evangelho. Se nós estivermos dispostos a sofrer pelo evangelho, mais do que simplesmente usufruir das suas bênçãos, nós vamos experimentar quem é Cristo e que é o seu cristianismo. Mas se o nosso compromisso for completo, nós poderemos e iremos sofrer sim. E isso não é para comparar com as vitórias que nos acompanharão em Cristo no presente e depois no porvir. A defesa do evangelho, que Paulo menciona aqui, é a apologia, que trata de uma defesa perante acusações e acusadores. Aqueles que o mundo hoje nos acusa de intolerância frente às outras religiões e aos outros projetos. Agora há pouco aconteceu aqui a parada do orgulho gay. E eles gritam para todo tempo e todo canto que tem orgulho disso. E nós somos opositores a isso, nós somos oposição a isso. Nós não os odiamos, mas nós sabemos que qualquer coisa longe do evangelho será julgada por Deus. Não é só o homossexualismo, a promiscuidade conjugal também. Uma vida sexual desregrada, ainda que seja hétero, também não tem a aprovação de Deus. E nós, como igreja, também nos colocamos em oposição a isso. Nós somos contra a homossexualidade ou o homossexualismo, e nós somos contra também a promiscuidade. Não podemos nos esquecer disso. As duas coisas são abomináveis na presença de Deus. Assim, negar o evangelho e negar a oportunidade de falar do evangelho, para nós é traição. Agora, quando nos comprometemos, quando investimos, quando sustentamos a obra missionária e as perseguições que ela enfrenta, nós participamos também dos frutos e das vitórias que eles experimentam. Um dos cultos mais lindos que eu participei na minha vida foi aqui na primeira igreja, quando 3 membros da igreja Concomba vieram de Gana e visitaram várias igrejas no Brasil com um único propósito: agradecer o envio dos missionários a eles. E eles tinham acabado de receber o Novo Testamento na língua limopeu. A primeira igreja foi uma das igrejas que patrocinaram a publicação do Novo Evangelho nessa língua.
Eles vieram lá da África para dizer uma coisa: obrigado. Agradecer o compromisso contínuo, perseverante de uma igreja local, de várias igrejas locais, que participaram dos momentos de luta, das perseguições, das dificuldades, e agora podiam comemorar a vitória da graça do Evangelho, entregando mais um Novo Testamento para uma língua nova na face da terra. Nós somos testemunhas da obra de Deus no mundo por meio de Cristo. Partilhamos da sua defesa por sermos cooperadores com o Evangelho da graça. Paulo diz mais aqui no verso 7, nós temos uma participação efetiva na confirmação do Evangelho. Todo lugar onde uma igreja nasce, cresce e se estabelece, nós podemos nos alegrar por isso. É como se fossem as medalhinhas no uniforme do soldado de cada vitória que ele teve. Nós estamos plantando a nossa 10ª igreja em 77 anos. Faz parte da história da igreja. Nós podemos olhar para o recanto das Minas Gerais e dizer, nós investimos ali, em obediência ao Evangelho. Nós podemos olhar para o Jardim Guanabara e dizer, tem lágrimas, suor e orações nossas ali. Tem até muito dinheiro nosso ali, que Deus nos permitiu investir para a igreja crescer. Agora vamos fazer a mesma coisa em Nerópolis. E é só Deus quem sustenta a sua igreja para que ela participe efetivamente da confirmação do Evangelho em todos os lugares. Segundo lugar, Paulo fala da igreja praticar e receber uma oração amadurecida. Ao mencionar a alegria, a gratidão pela vida da igreja de Filipos, Paulo diz, então também eu faço essa oração, versículo 9. E a oração tem 3 afirmações: que o vosso amor cresça mais e mais, que ele cresça em pleno conhecimento e perseverança. Deixa eu ler aqui no texto. Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Essa oração tem um objetivo claro para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. E ela tem como resultado que a igreja seja cheia de fruto, o fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Paulo então fala de uma oração que busque o crescimento do amor. Uma igreja só vai se comprometer com missões, com missionários e com plantação de igrejas se ela amar o Evangelho. Então, se nós estamos nos comprometidos, isso é um sinal evidente de que essa igreja ama o Evangelho. Assim, Paulo fala que o amor é a maior motivação missionária, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho, enviou o seu Filho ao mundo. O primeiro grande missionário foi Deus que enviou Jesus. Paulo diz mais que a oração, ela deve estabelecer no coração da igreja prioridades e objetivos verdadeiros, conhecer a Deus e aprovar aquilo que é melhor. O que é melhor para uma igreja? Será que é simplesmente ter um patrimônio bonito, invejável, apresentável? Ou que as pessoas que participam desse patrimônio são tudo isso que esse patrimônio parece simbolizar? De vez em quando aparece uma pessoa aqui na porta e diz que não entra nessa igreja porque acha que a gente é nariz empinado. Sabia disso? Nossa, esse templo bonito desse jeito deve ser tudo de nariz empinado. Tem gente que fala isso para a gente aqui na praça. Nós não queremos que as pessoas não entrem aqui porque acham que a gente tem nariz empinado. Nós queremos que elas entrem aqui para conhecer Jesus. E se tem alguma coisa que dá a entender que o nosso nariz é empinado, a gente vai dar um jeito de cortar isso para a glória de Deus. Aprender o caminho da humildade e servir. Porque Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, a fim de enriquecer a muitos, diz Paulo em 2 Coríntios 8. Então,
como igreja, como liderança, como grupo, como uma unidade, como um corpo, nós precisamos estabelecer prioridades que são amadurecidas, que são maduras, que têm tudo a ver com o Evangelho. Por isso eu recomendo que você leia, se ainda não leu, a pastoral que o nosso irmão presbítero Silvio escreveu e nós publicamos no boletim hoje, falando a respeito desse projeto que é reformar o departamento infantil. Olha, a gente pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E a gente pode fazer um monte de planos, se Deus não abençoar, a resposta não vem. De modo que quando a gente coloca em oração, planeja e pede que Deus aprove, e Ele dá sinais de que está aprovando, a gente abre o coração e marcha. Olha o que Deus está fazendo nessa reforma. Nós nem começamos e vários irmãos já estão ofertando. De modo que o conselho já se sente seguro de começar a obra. A segurança do conselho vem da segurança da fidelidade da igreja. É importante que a igreja saiba disso. Assim, nós precisamos crescer e escolher aquilo que Deus aprova. Deixar as coisas que Ele não aprova de lado. Abraçar as coisas que Ele aprova de lado. Jim Elliot, um daqueles 5 missionários que foi morto lá no Equador em 1954, ele tinha um mote que ele ensinava para todo mundo. Ele dizia o seguinte: não é tolo quem larga o que não pode segurar para pegar aquilo que não pode perder. E ele estava falando do Evangelho. Não é tolo aquele que larga o que não pode segurar para pegar aquilo que não pode perder. Não é tolo quem larga todas essas coisas da vida para abraçar o Evangelho e tudo aquilo que o Evangelho traz. Porque o Evangelho é eterno, as coisas do mundo ficam aqui. E ele então diz que essa oração deve resultar na glória e no louvor do nome de Deus. E terceiro e último, Paulo diz então que nós devemos enxergar nas circunstâncias oportunidades para a evangelização missionária, e ele retoma a questão da sua prisão. Ele mostra para nós, verso 12, que a sua prisão, a prisão de Paulo, criou oportunidades de testemunho, evangelização e discipulado. Eu já mencionei a evangelização da guarda pretoriana, mas Paulo diz que tem mais. Olha comigo aí, verso 12, eu quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. O que aconteceu com Paulo? Ele foi preso, ele foi encarcerado, ele foi impedido de pregar com liberdade o Evangelho de Jesus. Mas ele disse que mesmo a sua prisão não impediu que o Evangelho crescesse. Pelo contrário, abriu outras portas, abriu novas portas, e ele, preso, não queria desperdiçá-las. Uma delas é pregar aos soldados, mas ele fala de outras. Nunca se esqueça, meus irmãos, nunca se esqueçam, meus irmãos, de Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas quer dizer as coisas boas e as coisas ruins. Todas as coisas. Tudo aquilo que acontece coopera, contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E aí, Paulo descarrega a segurança da salvação nos versículos seguintes. Tudo o que acontece, mesmo que traga lágrimas, mesmo que traga dor, mesmo que traga limitação, mesmo que traga humilhação, de alguma forma que Deus sabe e Ele nos revelará, contribuirão para o crescimento e de forma positiva para o Evangelho. Nós tínhamos um missionário no Senegal que cuidava de um orfanato e as crianças eram evangelizadas. Então um pai muçulmano denunciou o pastor dizendo que ele estava tendo relações com os meninos. Era mentira, mas era uma oportunidade. Foram lá e prenderam o nosso missionário e ele ficou 11 meses na cadeia. Os irmãos se lembram, era missionário da PMT.
Ele foi preso. E aí lá na prisão, deixaram ele pregar o evangelho para os presos. Nós tínhamos na PMT um pastor que também era um ortodontista com formação, mestrado e doutorado e tudo. E ele disse, eu vou lá visitá-lo na prisão. E aí chegou lá e começou a ver que aquele bando de policial muçulmano estava com os dentes tudo estragados. E ele chegou no administrador e disse, se vocês quiserem, eu arrumo os dentes de vocês, não cobro nada. E aí fizeram fila para ele cuidar dos dentes dele. E aí o administrador da cadeia ficou tão feliz que disse, olha, você pode falar o que você quiser para os presos. O que ele queria falar mesmo? Evangelho. Não deixaram pregar para as crianças, mas deixaram pregar para os presos. Aqui no Brasil não é diferente. A gente não pode falar da Bíblia para as crianças nas escolas, mas tem passagem livre para ir nas cadeias pregar para os presos. Por que as pessoas não entendem que pregar para as crianças atrapalha essas crianças virarem bandidos e ser presos? Não entra na cabeça de quem não conhece o Evangelho essas verdades. Assim, a prisão de Paulo criou novas oportunidades e uma igreja comprometida com o Evangelho aprende a enxergar essas mesmas oportunidades que Deus dá para os seus missionários. A prisão de Paulo, versículo 13 e 14, motivou outros a pregar. Paulo diz que pessoas motivadas pela prisão dele começaram a falar de Jesus sem medo e sem desassombro. É um efeito colateral. Quando alguém procura barrar o Evangelho, Deus desperta a sua igreja. É por isso que Tertuliano dizia para os procônsulos e soldados romanos, é uma bobagem vocês prenderem cristãos e levá-los para a arena. Quanto mais cristãos morrem na arena, mais pessoas se convertem na arquibancada. Porque as pessoas lá na arquibancada viam como os cristãos morriam, um cuidando do outro, um protegendo o outro, um abraçando o outro. E aí eles diziam uns para os outros, olhem como eles se amam, olhem como eles se amam. Parece que não é assim na nossa família, parece que não é assim na nossa cidade. Então eu quero conhecer esse Jesus. E eles iam lá e entregavam a vida para Jesus. Muitos, milhares se converteram a Cristo vendo a igreja morrer na arena. Ainda hoje é assim. Quando a igreja sofre, inocente, sem culpa, Deus quebranta o coração dos outros. Assim, um dia nós estávamos falando sobre missões na igreja, um irmão pediu a palavra, e ele disse, pastor, por que enviamos missionários para sofrer lá na Arábia Saudita, em outros países, se tem tanto para fazer por aqui mesmo? E aí a gente tem que sempre repetir a mesma resposta, Atos 1:8, tanto como e até. Nós somos responsáveis pelo Evangelho tanto na Vila Nova, como em toda a Goiânia, o estado de Goiás e até os confins da terra. Quem enxerga o mundo, enxerga o próximo bairro. Mas quem enxerga só o próximo bairro, não enxerga o mundo. Graças a Deus que Simonton não pensava assim, e ele veio para o Brasil. Quando ele tirou o seu primeiro período de férias e voltou para os Estados Unidos para buscar uma esposa, porque estava solitário aqui no Brasil, ele pastoreou durante 11 meses a igreja presbiteriana de Baltimore, a maior igreja do sínodo lá daquela região. Ele estava cobrindo o pastor que estava adoentado. E aí ele arrumou a esposa, casou com ela, passou lua de mel no navio, voltando para o Brasil. E os membros da igreja chegaram para ele e disseram, não volta para o Brasil não, fica aqui com a gente, você é um excelente pastor, você prega muito bem. Fica aqui, você vai ter uma carreira pastoral brilhante aqui em Baltimore. E ele disse, Deus me chamou para o Brasil. Ele veio para o Brasil, teve a sua primeira filha, a sua esposa morreu como consequência do parto, e depois ele mesmo morreu aqui no Brasil, vítima de febre amarela. Podia ter ficado lá, mas ele veio para o Brasil. A nossa igreja estampa ali como o primeiro pastor da sua história o reverendo David Williamson. David Williamson era um cara grande, Big Boy era o apelido que ele tinha lá nos Estados Unidos. Ele jogava futebol americano, ele era quarterback. Quem sabe de futebol americano sabe
qual a importância do quarterback. E ele jogava num time que chamava Blue Stockings, meias azuis. E aí ele foi para a universidade. Na universidade ele já era cristão, já era presbiteriano, era um dos melhores alunos da turma. E de repente passou um missionário por lá, falou do Brasil e ele disse: eu vou para lá. Podia ser um jogador de futebol americano famoso. Veio para o Brasil, plantou mais de 50 igrejas aqui no nosso país. E voltou com honra. Quando ele voltou para os Estados Unidos, a sua faculdade lhe deu o título de doutor honoris causa, por causa do trabalho missionário dele aqui no Brasil. E alguns irmãos aqui vão se lembrar dele nitidamente. Um homem grande, forte, que tinha 2 cachorros perdigueiros e uma espingarda. Ia para os campos matar perdiz. Lá em Rubiataba diz, em 1948, que à medida em que os membros aumentavam nas igrejas, as codornizes diminuíam nos campos por causa do reverendo William. Coisas de igreja, né? E foi essa frase que me despertou para escrever um livro sobre a história da IPB em Goiás há quase 30 anos atrás. Por que mandar missionários para longe se aqui tem tanto o que fazer? Porque Deus mandou. E a gente obedece à obra de Deus. A prisão de Paulo fez mais, ela revelou que muitas pessoas pregam com sinceridade e outros pregam por motivos escusos. Inveja, competição, porfia. Tem gente que prega o evangelho para mostrar que é melhor que o outro, da outra igreja. Paulo diz: olha, eu não vou me preocupar com essas coisas. A motivação deles é entre eles e Deus. Tem gente que está pregando o evangelho com sinceridade. É nesse grupo que eu quero ser contado. Agora, o que importa para mim é que eles estão pregando o evangelho. Eles estão pregando a doutrina correta pelos motivos errados. E Deus usa. Deus é bom. Deus usa até as nossas más intenções para fazer coisa boa. Olha que coisa estranha. É claro que eu não quero que ninguém faça coisas com má intenção, porque Deus abençoa o que acontece, não a má intenção. A má intenção Ele vai julgar no dia do juízo, pode ter certeza disso. Agora, a prisão de Paulo também aproximou ainda mais a igreja de Filipos dele. Porque a igreja, vendo o sofrimento dele, resolveu enviar uma oferta, enviar outra oferta e mais outra oferta. E aí ele orava lá da prisão, agradecendo e louvando a Deus pela vida e pelo compromisso daquela igreja. A prisão de Paulo fez a igreja enfrentar com seriedade a questão do martírio. Ele diz: olha, eu não sei o que eu vou fazer. E aí nós temos uma das pérolas do Novo Testamento, que é essa afirmação de Paulo aí, quando ele diz no verso 21, o seguinte: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa, é necessário que eu permaneça na carne. E convencido disso, estou certo, é a segunda vez que ele fala estou certo nesse parágrafo, de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes, alegrardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. O martírio nunca foi uma maldição sobre a igreja, mas sempre foi uma oportunidade de crescimento da igreja, pois, como disse Tertuliano, o sangue dos cristãos é a semente do evangelho. Mas a igreja daquela época, da perseguição, da patrística, aprendeu rápido que o martírio que Deus aprova não é o martírio que a gente procura, busca e sai correndo atrás para ficar famoso. O martírio que Deus aprova é aquele que Ele mesmo traz à porta da nossa igreja. De modo que a igreja aprendeu a não fugir do martírio, mas também a não ficar correndo atrás dele, mas recebê-lo quando Deus o trouxer. Deixa eu terminar. Qual que é o seu tipo de compromisso missionário? Tem alguns compromissos que são ruins. Tem alguns que têm só um compromisso dominical.
Eu só me comprometo com Deus no domingo. O resto, não. Achar que o compromisso com Deus é só para o fim de semana e não para os outros dias, porque os outros dias é para ganhar a vida, Deus não abençoa. Frequentar a igreja aos domingos é tudo o que se pode oferecer a Deus como missão? A igreja é mais do que o domingo. Segundo, tem gente que tem um compromisso de concorrência com as outras denominações. Oh, nós somos presbiterianos, nós cremos na predestinação e os outros é que se lasquem. Ouvi isso num banheiro lá no Rio de Janeiro. Pode uma coisa dessa? Não, gente. A predestinação não é motivo de orgulho. Pelo contrário, é motivo de humilhação. Porque nada dependeu de nós. Tudo dependeu e depende de Deus. Tudo dependeu e depende de Deus. Nós não estamos aqui para dizer que os irmãos do outro lado da praça são inferiores a nós. Nós estamos aqui para ser igreja de Deus. É por isso que nós estamos aqui. Terceiro, tem gente que acha que o compromisso com Deus é meramente geográfico. Só o Brasil, só a Vila Nova, só Goiânia, mais nada. Não, tanto como e até. Esse é o compromisso de Deus para a igreja de Vila Nova. Quarto, tem gente que acha que o compromisso é condicionado ao cumprimento de certas expectativas. Se isso me agradar, se eu gostar, eu contribuo. Se não, não é comigo. Não é só para aquilo que você gosta, é para aquilo que precisa. A obra missionária sempre é carente, ela sempre precisa. Quinto, tem gente que tem um total descompromisso. Parece o Charlie Brown quando alguém faz uma acusação para ele. O quê? Como? Como é que é? E eu nunca entendo nada. Já viram o Charlie Brown falar isso? O quê? Como é que é? Para onde? Como é que é mesmo? É comigo? É com você. É conosco. É com a igreja. É com o povo de Deus. Assim, aprenda sobre missões. Leia sobre missões. Faça parte do GAM. O GAM é um dos grupos da igreja que tem muita vontade de crescer. E tem espaço. Porque tem coisa no nosso ministério de missões para fazer. E sempre precisa de mais pessoas, mais pessoas, mais pessoas. Ore por um despertamento missionário efetivo na vida da Igreja Presbiteriana de Vila Nova. Que os pastores participem, que os presbíteros participem, que os diáconos participem, que você participe. Contribua liberalmente, graciosamente, conforme o que Deus te deu para a obra missionária. Seja membro da igreja, comprometido com a igreja. Vamos orar.